Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Eu sou o Rafa Salia. Semanalmente trocamos uma ideia sobre saúde mental, carreira. Hoje temos aqui um excelente convidado, Thiago Beltrán. Beleza, mano? Fala, Rafa, beleza? E você? Tranquilo. Só pra quem não sabe, Thiago Beltrán. Thiago, ó, falando nome e sobrenome. É, chique, parece mãe quando vai brigar, né? É, já chama nome e sobrenome. Só pra quem não sabe, o Thiago ele é psicólogo e palestrante. Você é da área de treinamento de empreendedorismo, essa pegada, mais ou menos? Isso, eu trabalho com treinamento dentro de empresas e alguns treinamentos abertos também, tanto na área de desenvolvimento humano, comunicação, vendas, né? Tudo que engloba essas questões mais relacionadas ao comportamento, ao desenvolvimento humano, assim, tanto dentro de empresas como empreendedorismo também. Ah, que legal, cara. Você falou de uma parada de comportamento, eu falei empreendedorismo, porque a gente estava batendo um papo antes. E essa parada de alto rendimento que tá rolando agora, hein? O que você me diz sobre isso? Já começou na polêmica. Cara, a gente tava até conversando um pouquinho antes, eu acho que é algo que tem que tomar muito cuidado com essas fórmulas mágicas do sucesso que servem pra todo mundo, né? Então, você quer ter sucesso, acorda às 5 horas da manhã. Você quer ter sucesso, faça isso, faça aquilo, que eu acho que pra algumas pessoas funciona muito bem. Então a pessoa, por exemplo, começa a acordar às 5 horas da manhã e perceber que tem realmente um alto rendimento, desenvolver, mas para outro grupo de pessoas grande também, acaba se frustrando, porque vai fazer algo porque alguém falou que tem que ser feito, mas primeiro não entende muito bem os porquês, e muitas vezes aqui não tem muito a ver com a própria biologia da pessoa. Tem pessoas que realmente rendem menos de manhã cedo, começam a render depois das 8, 9 horas da manhã, e aí você coloca uma pessoa dessa para acordar, ela tem que acordar às 5 horas da manhã, isso é um dos exemplos das fórmulas, né? E aí essa pessoa acorda, mas não consegue render, e ela começa a achar que o problema é com ela, porque ela não conseguiu meditar do jeito que ela achou que ela tinha que meditar, não conseguiu estudar, no meio do dia ali ela tá extremamente exausta, cansada, porque são várias coisas, né, que interferem nesse processo. Sim, Thiago, você falou uma coisa de meditar. Uma vez eu falei, eu vou começar a acordar cedo, fazer seguir a regra, né, seguir a cartilha. Malandro, eu levantei cedo, era tipo 6 horas, 5 horas, não lembro. Fui querer meditar e dormi ajoelhado, fui orar, né. Um sono que eu tava, eu ajoelhei e voltei a dormir. Não dá, aí você fica, putz, não consegui. Aí você sente mal com você, né? Dá uma frustrada, todo mundo faz, né? E como eu não vou fazer, né? Não é todo, é que assim, na internet todo mundo faz, precisa ver se no dia a dia. Exato. E aquele negócio, eu consigo, né? Você com você mesmo. Eu vou acordar, eu vou meditar, eu vou malhar, eu vou fazer tudo. Às 8 horas da manhã eu já fiz tudo. Aí você não consegue, putz, eu não consigo, eu sou um bosta, eu sou mal, eu sou fracassada. E é o que você falou, né? Você vendo na internet, parece que todo mundo... Porque todo mundo de sucesso faz isso. Mas será que a grande maioria das pessoas mesmo? Será que todos fazem exatamente o que pregam na internet? Porque outra coisa também. A gente vê muita gente... Eu já conheci pessoas que fazem aquela ostentação na internet, por exemplo, do carrão, tal, seja que nem eu. E às vezes o cara tá com o carnezão lá pra pagar. Carro alugado. Carro alugado. Por quê? Porque isso, queira ou não queira, vende. Essa ostentação, queira ou não queira, é algo que pega muito para as pessoas. Então, se você for pegar qualquer 171 que realmente engana as pessoas, você vai ver que ele sempre vai enganar como? Pela ambição, pelo olho grande, né? Ele sempre vai oferecer uma facilidade para você por algo que você não teria de uma forma normal. Fala, cara, não, me traz essa latinha, que se você me der essa latinha, eu vou conseguir 8 para você, muito mais barato. E aí ele te pega na ambição. Então, queira ou não queira, é algo que vende na internet. Você fala, pô, o cara vende lá, fala, você quer ser que nem eu, ter minha Porsche, ter... Aí ele vende a ideia, o curso dele, sei lá. Do curso dele que você vai conseguir, tal. Não, eu realmente acredito que muitos realmente têm, conquistaram e podem realmente ensinar muita coisa. Também é complicado qualquer tipo de generalização, né? Então, você fala, todo mundo que tá na internet é errado, é pilantra, ou todo mundo é certo, eu acho que é muito complicado. Mas que realmente, essa questão de você olhar para fórmulas, trazer isso como uma verdade absoluta, a gente entendendo que o ser humano é tão diverso, a nossa mente, os comportamentos, famílias, culturas, e você achar que só tem um jeito de ter sucesso e resultado, talvez valha até a gente analisar quantas pessoas será que a gente pode citar e que conhece que não acordam 5 horas da manhã e tem sucesso. Quantas pessoas talvez... né? Que não conseguem, nem querem, talvez. Não acordam cedo e não acordam 5 da manhã, mas mesmo assim conseguem ter um resultado, ter as coisas que querem, enfim. Então acho que é um processo muito mais de você se conhecer
Fala, pô, o que funciona pra mim? E aí que eu acho legal, pô, você testar. Pô, porque você se perceber, como você falou, eu fui lá um dia, acordei 5, 6 horas da manhã, tentei, puta, não rolou pra mim. Por que não rolou? Pô, será que eu fui dormir muito tarde? Aí começa. Será que, pô, se eu dormir mais cedo, eu vou acordar melhor e mais disposto e vou conseguir meditar? São testes. Eu acho que a grande questão da vida é o autoquestionamento também. Você não levar essa fórmula como, verdade, eu vou fazer, mas testar é algo que eu acho extremamente válido antes de você atestar alguma coisa. Né? Sim, você falou que não tem regra, mas existem fórmulas que vendem e existem fórmulas que não são vendidas, porém dão certo. O que você acha? Existe realmente essa fórmula? Funciona, essas fórmulas? Eu acredito que é como cozinhar. Você tem vários tipos de cozinhas, né? Então você vai aprender uma receita, às vezes tem caminhos diferentes. Alguém vai fazer um bolo, pode colocar um pouquinho mais de leite, um pouquinho menos, um pouquinho mais de farinha, um pouquinho menos. Aí vai depender, você também vai adaptando conforme o seu gosto. Eu acredito que tem caminhos, sim, assim como nas terapias mesmo, né? Na própria psicologia. Existem terapias de linhas muito opostas. A psicanálise para terapia comportamental, por exemplo, são dois caminhos extremamente opostos. Não rola? Para comportamental, a psicanálise? Existe muita discussão e briga com relação a isso, exatamente por visões diferentes de como realmente funciona, né, a mente, enfim. Porém, você vai conhecer pessoas que, né, tiveram um processo de terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, tiveram um baita resultado, pessoas que tiveram, né, um processo com psicanálise, tiveram um baita resultado. Então, eu não acho que existe um caminho certo, mas existem sim caminhos e possibilidades que podem te ajudar. Por exemplo, essas coisas de fórmulas, né? Sim. Eu tinha ouvido. Sucesso. Eu tinha ouvido uma vez do banho gelado. Então, eu ouvi também, mas nunca tentei, tá? Então, eu já faz mais de um ano que eu só tomo banho gelado. Você aplicou. Sim. E... Mas por quê? Primeiro eu ouvi e falei, cara, demais. Esse negócio também eu quero buscar me desenvolver, busco tal, mas, pô, banho gelado já é demais. Pra quê, né? E aí eu fui começar, tentei uma vez, cara, foi horrível, né? Aquele choque. Explica que dá. Como que é essa parada. Então é simplesmente um banho gelado. Então, um dos caras que fala muito sobre isso, até tem uma técnica, que o nome dele que é o Wim Hof, conhecido como Homem Gelo. Foi um cara que ele já subiu o Everest. Homem Gelo, eu vou pesquisar. O cara subiu o Everest de bermuda. E ele já bateu vários recordes. O cara que ele ficou imerso no gelo por mais de 2 horas, se eu não me engano. Já atravessou o deserto. É um cara que bateu vários recordes. E ele traz que o banho gelado, além de trazer vários benefícios, ele traz uma técnica de meditação e respiração que, segundo ele, você pode modular a temperatura do seu corpo. Por isso, através desse controle, desse trabalho, que ele conseguiu subir o Everest, fazer tantas coisas que ele já fez, por exemplo. E aí ele traz vários benefícios do banho gelado. Então, o aumento da imunidade, né, a função cardiovascular do seu corpo, a própria questão comportamental, né? Eu gosto muito da questão comportamental, de levantar de manhã e fazer algo que, primeiro, me tira da zona de conforto. E para mim, realmente, o choque ali que dá, eu já acordo de primeira. Que era algo que geralmente eu ia tomar aquele banho quentinho. Aí dá mais sono. Você começa o dia mais devagar, né? Mais lento ali. E, cara, hoje eu tomo banho geladão, eu já tô. Você tá um ano nessa pegada? 1 ano e pouquinho. E, cara, tem alguns estudos realmente que trazem da questão do aumento da imunidade. E eu falo, desde que eu comecei a tomar banho gelado, eu nunca mais peguei gripe. Inclusive, eu comecei no ano passado, minha família inteira acabou pegando Covid e tal. Logo no comecinho ali, março, abril. E aí eu. Você não pegou? Peguei e tal. E foi a última vez que eu lembro de ter tido sintomas, assim, de gripe. E aí, isso foi em março, abril. Aí em junho eu comecei a testar a questão do banho gelado. Só que como eu sempre tive algo comigo também, de fazer, de me desafiar, eu falei, é algo que desafia. Não é algo gostoso. Uma parada que você, tipo... Só que como a maioria das pessoas não fazem, e quando falar coisa, eu falei, cara, isso me deu um certo desejo. Falei, isso, né, é diferente. Eu saí da minha zona de conforto mesmo e fazer algo que me desafia. E aí comecei. Hoje, cara, vou falar pra você que é super tranquilo. Hoje eu levanto, no último inverno aí, sei lá, chega a fazer 6, 7 graus... E eu tomei o banho gelado. Isso que eu ia te perguntar, e no friozão, inverno? Então, eu comecei no inverno. Eu comecei no ano passado no inverno. Porque no verão é tranquilo, né? E aí, cara, quando eu comecei assim, foi extremamente desafiador. Mas aí você vai acostumando e aí você vai percebendo também
o quanto realmente o nosso cérebro, assim, a nossa mente tem uma possibilidade de cara, conseguir coisas fantásticas, assim. Hoje eu percebo uma maior capacidade, por exemplo, eu ando muito de moto. Hoje eu tenho uma capacidade de aguentar o frio muito maior. De às vezes pegar, sei lá, 16, 17 graus e andar de moto de camiseta. Eu sinto, frio, sinto, mas já não é algo que me incomoda de uma certa maneira. Como se eu falasse, não, eu vou até ali e tal. E exatamente por me colocar nesse desafio, levar isso como um desafio e não como, ai meu Deus, que terrível. E pensando que isso pode aumentar a minha saúde, porque o que o Wim Hof fala muito, né? É você botar. Muitas vezes a gente coloca o nosso. A gente entra num estado de sempre conforto. Então você tá sempre no quentinho. Aquela coisa que a gente até brincava quando era criança, né? Dos anticorpos. Então você não tem mais acesso. A criança não pode comer, né? Sim, caiu coisa no chão. E a gente brincava, caiu no chão é anticorpos e tal. Certo. E tem uma certa lógica, porque quando o seu corpo é exposto a certas coisas, né? Tanto a vírus como ele começa a ganhar força para o próprio corpo lidar com esses vírus ou bactérias. Enfim, eu percebo isso com relação ao frio. Eu fiquei muito mais a percepção de dor, assim, com relação ao frio é muito diferente, mas muito relacionado ao significado que eu dou para isso hoje. Certo. Né? E essa pegada do banho gelado não tem nada a ver com aquela banheira de gelo que a galera entra? Tem. Na verdade, o método Wim Hof, ele trabalha essa questão da banheira de gelo. O gelo em si, a água fria, ajuda inclusive a processos inflamatórios no corpo. Tanto que vários atletas, né? UFC, os caras fazem esse banho de gelo. Então, tem tudo a ver. Na realidade é que, como eu não tenho uma banheira em casa pra colocar gelo ali, por enquanto tá só no banho gelado. Vários jogadores fazem, eu vi o Neymar já postou. Sim. Fugindo um pouco do atleta, que é um atleta também, o Felipe Tito, treina o dia inteiro. Sim. Ele faz a pegada da piscina de banho gelada, piscina de banho gelada, piscina de gelo. Sim. Pô, mas só de olhar aquilo ali e falar, como é que eu vou entrar? Não tem gente que dá uma hipotermia, alguma coisa? Então, esse que é o mais louco, né? Porque eu cresci ouvindo que se você tomar banho gelado, você vai pegar gripe. Saiu tomou chuva e tal. Tortar a boca. E aí que eu percebi que realmente são falácias que são ditas que, na verdade, não, é lógico. Tem um período pra você fazer isso, né? Se você ficar lá no gelo sem uma técnica, principalmente, porque o Wim Hof, essa metodologia que eles fazem, ele consegue ficar um tempo maior. Mas é lógico, você ficar muito tempo ali, você pode ter uma hipotermia, enfim. Por isso que os atletas têm um tempo específico. Não é simplesmente entrar de cabeça na parada. Eles entram, mas é por um período de tempo, né? Não é uma coisa que o cara fica lá... vou ficar a manhã inteira aqui. O cara congela. Aí vai dar ruim, viu? Que doido, cara. Ô, Thiago, e como é que você leva isso aí, além do banho, né? Dessa sua palestra de autoconhecimento e tal, de alto rendimento, pra pegada corporativa, pro mundo corporativo? Cara, meu trabalho no mundo corporativo, eu trabalho algumas linhas, assim, né? Algumas frentes. Que eu acho que todas elas estão englobando a comunicação. Então eu costumo até falar nas empresas, assim, né? Eu não sei se todas as empresas têm, mas todas as empresas que eu já passei, seja como colaborador ou como consultor, tem problemas com comunicação. Isso a gente vê, cara, na família. Quantos problemas, né, com amigos, enfim, existem por causa da comunicação. Ou a falta dela, ou uma comunicação não assertiva. Então todo o meu trabalho dentro das empresas, ele tá voltado para a comunicação. Então, trabalho com liderança, por exemplo. Desenvolver a inteligência emocional do líder, mas principalmente a sua comunicação com a sua equipe. Porque o líder não é aquele que faz, mas ele precisa desenvolver um poder de influência muito grande, porque ele tem pessoas abaixo dele que ele não vai poder... Uma coisa é você chegar lá, eu preciso colocar a lata para esse lado, eu vou lá e faço. Outra coisa é que você tem várias latas e pessoas que vão colocar para lugares específicos. E você tem que se comunicar para que essas pessoas façam isso com excelência. Então você precisa desenvolver muito a sua comunicação. Trabalho com vendedores também, processo de técnica de comunicação, de vendas específicas. Como que você consegue influenciar também uma pessoa a entender que o seu produto ou serviço é o melhor. E eu costumo trabalhar essa parte da comunicação sobre 3 pilares, que eu acredito que são fundamentais assim, para alguém que se comunica muito bem. O primeiro é conhecimento. Então são os inputs, né? Tudo que você lê, estuda, conhece, troca, conversa, tudo isso vai fazendo com que você desenvolva um repertório. Para se comunicar bem. Segundo passo é a inteligência emocional, que é a própria segurança de se comunicar. Até falava, a gente conversava aqui um pouquinho antes sobre... Eu fui alguém que fui extremamente envergonhado, assim, na minha infância, né? No começo da adolescência ali. Extremamente. Era aquela pessoa... Eu falo pro pessoal, eu brinco que na escola
Eu não era o cara do fundão, que eu não era da zoeira, e nem o nerd da frente. Eu sentava no meio quase pra quem não ser visto, assim, Meio sabe? termo é sempre... É tipo, mano, se ninguém me ver aqui, ótimo. Extremamente envergonhado. E era um desafio pra mim. Então eu vejo que quando você começa a desenvolver essa questão de comunicação, de ter confiança, chegar no lugar e conseguir se expressar, conseguir falar com quem você quiser. Ou algo que eu trabalhei também, eu tinha uma extrema dificuldade de falar e me comunicar com pessoas de hierarquia maiores que a minha, ou com poder aquisitivo maior que o meu. Certo. Por uma série de Você crenças, se sentia inferior. sentia inferior, por vir de família mais humilde. Tá. Tal, e aí tinha uma baita de dificuldade. Então, essa questão da inteligência emocional, de você lidar com esses medos, essas inseguranças, vai fazer total diferença no seu processo de comunicação. Tem muita gente que nos assiste que tem de todas as idades, porém tem grande parte que é uma galera mais nova, né? Sim. Passou aí da adolescência jovem e eu ouço, eles mandam e tal, relatos que eles têm um pouco de vergonha de falar com quem é mais velho. Não Sim. só hierarquia. Sim. Pô, uma namorada, um conhecido, um colega, um primo, um vizinho, às vezes tem vergonha de falar com a pessoa achando que vai errar. Sim. Isso aí faz parte. Total. E eu vejo, trabalhando com o público mais jovem, assim, eu dou muita palestra pro pessoal da Uninove. Né? Todo ano, pelo menos 1 a 2 vezes no ano, às vezes 3, eu ministro palestra lá. Muito voltada geralmente para comunicação. E é uma coisa que eu percebo muito, o pessoal manda muita pergunta, assim, público mais jovem, né, da adolescência, começo da juventude. Até hoje, a forma da comunicação é diferente também, né? Muito por WhatsApp, muito por texto, direct, Instagram. Então a galera tem ficado realmente, ainda mais com a pandemia ainda, potencializou isso. Ficado mais dentro de casa, se comunicado muito mais através das redes sociais. Você acha que melhorou? E aí a comunicação em si tendeu a piorar na realidade no presencial. Então o que muitos deles relatam, né, nessas palestras, nesses treinamentos, é exatamente a vergonha, o medo de se expor, a dificuldade de falar em público. Por quê? Se comunicam muito bem por direct, no WhatsApp. Mas ali, inclusive, face to face. Exatamente. Inclusive, a coisa de mandar áudio é muito mais da galera, né, já próximo dos 30 ali pra mais. Minha galera. Que usa mais áudio, fala mais do que o pessoal mais novo, que a grande maioria também não gosta nem de mandar áudio, só nem de ouvir. digitar. É texto, abreviando, né? E aí quando chega no ao vivo tem uma grande dificuldade. Numa apresentação do trabalho de faculdade, não quer se expor. Então a coisa de falar com alguém, quase que sair de uma zona de conforto. Tudo isso engloba essa questão dessa inteligência emocional, que é o que? O autoconhecimento, você lidar com esses medos, com essas inseguranças. E aí o terceiro pilar que eu trabalho com relação à comunicação é a criatividade. Porque alguém que se comunica bem consegue unir esses 3 pontos. Então eu tenho conhecimento, eu tenho a inteligência emocional e a confiança para me comunicar, e ao mesmo tempo eu tenho a criatividade para lidar de formas diferentes, me comunicar de formas diferentes, dependendo do público onde eu estou falando. Né? Então eu trabalho muito esses 3 pontos aí, seja com liderança, seja com vendas, com empresários, né, donos de empresa, empreendedores, enfim. Então segue a dica aí, até mesmo além de pessoas que vão se apresentar para um cliente, para um presidente, para o CEO da empresa, até a galera que tá da faculdade ou da escola para apresentar um colégio, para apresentar um trabalho do colégio. Então, comunicação, cara, eu falo, tudo na vida praticamente é uma venda, né? Se a gente olhar nosso entorno aqui, então tudo aqui foi o resultado de uma venda. Costumo brincar, inclusive nós, né? O papai e a mamãe chegou lá, rolou uma negociação. Vendeu a ideia, Vendeu a ideia e hoje a gente tá aqui. Claro. Então, é uma entrevista de emprego. Super importante a pessoa. Eu atendo algumas pessoas, por exemplo, tem pessoas com essa dificuldade. Às vezes pessoas até se comunicam bem, mas chega na hora da entrevista dá uma travada, exatamente pelo medo, pela insegurança, aquele desespero de querer o trabalho. Às vezes não passam na vaga, exatamente porque demonstraram uma insegurança. Nervosismo, coisas que tinham clara na mente e não conseguiram expressar. Então a comunicação é algo que, ao meu ver, assim, eu falo, pra mim foi transformador. Poder que você ganha quando você conversava até com o Du agora há pouco, o poder que você ganha quando você tem a liberdade, você chegar no lugar e falar assim, pô, eu quero fazer amizade, eu quero conversar com o Rafa, e da mesma forma você chegar e falar, cara, hoje eu quero ficar no meu cantinho aqui, quero só observar. Você ter o poder de escolha é libertador, porque antes eu não tinha. Quando eu era super envergonhado, eu não tinha o poder de escolha. Eu chegava no lugar e eu queria conversar com as pessoas, mas eu tinha vergonha, não conseguia me expressar. Aí você acabava travando. Travava. E você vê, por exemplo, vê alguém, as pessoas, né, vê alguém pegando o microfone no palco. Hoje eu brinco com o pessoal, falo, cara, pra mim dar uma palestra pra 500 mil pessoas e estar num churrasco com meus amigos é a mesma coisa. Eu tenho um tesão, curto ali, um momento, mas não foi algo que sempre foi assim.
Foi todo um trabalho para desenvolver, né? Bacana. Você tá falando em comunicação, aproveitar, você que tá em casa, você que tem sua empresa, quer que sua marca seja vista por milhares de pessoas, entre em contato 11 98588 7129. Vou repetir. 11 98588 7129. Vai passar na descrição do vídeo aqui, vai passar embaixo. Bate o olho ali. Quer falar, quer comunicar, quer divulgar, entre em contato conosco. Sua marca vai ser vista, sua marca, seu serviço, sua empresa no Eu Também Podcast. Valeu? Isso aí, tem que comunicar, né? Tem que comunicar, senão... Deixa eu dar um break pra ele tomar uma água, dar uma respirada. Esse lance que você falou da comunicação eu acho muito bacana, porque antigamente eu acho que tá mudando isso, era mais vertical o negócio. Era você manda, você obedece, Sim. de cima para baixo. Hoje em dia já tá horizontalizando mais o negócio. Isso tá funcionando, tanto que tem escolas que já não tem mais aquele lance de professor em cima, a fileira de alunos. Estão fazendo em círculos, você já chegou a ver isso aí? Sim, sim. É todo um movimento, né? Mudando, porque esse esquema da escola, como é hoje, tá muito relacionado à era industrial, né? Aquela coisa de vamos treinar a galerinha um atrás do outro, seguindo a regra, produção e tal. Tem muitas escolas que estão seguindo visões diferentes. E realmente, por isso que a comunicação acaba se tornando muito mais importante. Vindo para o que você falava, né? A coisa mudou, então não é mais tão verticalizada. E antigamente, na empresa também era assim. Então você precisava de um trabalho, você precisava de um emprego, e você chegava na empresa, não tinha um líder, não era um cara que te inspirava muitas vezes. Muitos sim, mas muitos era aquele cara que eu sou chefe. Eu vou mandar e você faz porque você é um empregado. Manda e quem ponto. pode, Obedece quem tem juízo, né? É o ditado. E era muito assim. Acontece que hoje em dia não tá rolando mais dessa maneira, né? E acho que tá funcionando melhor. Ao meu ver, é uma grande evolução. Só que isso demanda uma habilidade do líder muito maior. Porque hoje a cabeça deles também. Porque hoje ele chega e ele fala, você tem que fazer assim. E o cara fala, não, cara, eu não quero fazer assim. E às vezes vira as costas e vai embora da empresa. Então, como que você faz para ter o equilíbrio? Eu costumo falar muito, tem um livro que é bastante legal para quem quer desenvolver sua liderança, que é o Monge Executivo. Você já li. Que é um livro, cara, gostoso de ler, Sim. simples, e que ele traz, né, essa diferença de você liderar pelo poder ou pela autoridade. Que ele fala que o poder é esse chefe, né? Ele é chefe e ele fala, vai, manda e a pessoa tem que fazer. A autoridade é conquistada. Né? Então, quando você pensa em alguém que te inspirou, às vezes até seu pai, sua mãe, você faz as coisas de bom grado, porque você quer fazer por aquela pessoa, a pessoa conquistou uma autoridade. Você. Então, você pegar grandes nomes da história, Jesus, né, Gandhi, Martin Luther King, pessoas que influenciaram muitas, não por ter um cargo, mas porque desenvolveram autoridade sobre essas pessoas na questão do que elas eram e como elas se comunicavam e a mensagem que elas passavam. Então hoje as empresas, inclusive as grandes empresas principalmente, têm buscado muito desenvolver essa questão da liderança. Como que um líder consegue desenvolver esse poder, essa autoridade diante da sua equipe, uma equipe que queira estar com ele, que queira fazer as coisas por ele, que é um grande desafio, porque é isso, hoje não serve mais, faz e pronto. Vou ganhar dinheiro pro dono da empresa? Exato. Então é uma pegada que ele precisa desenvolver, e aí que não é mais tão fácil, porque você precisa entender de gente, você precisa se entender também, o autoconhecimento também do líder, essa inteligência emocional, porque lidar com pessoas não é fácil, a gente sabe disso. Sim. Então, pessoas diferentes ali. E o que acontece muitas vezes com o líder? Cara, o cara era um bom operacional, ele fazia algo muito bem. Então, a gente fala de vendas, por exemplo. O cara era um baita vendedor. Aí pegam ele ou pegam ela lá e falam assim, agora você vai liderar uma equipe de vendedores. Por quê? Ele ou ela era uma pessoa que mais rendia na equipe, mais vendia, porém era muito bom vendendo. Não quer dizer que seja muito bom liderando pessoas. Nem sempre um bom jogador vai ser um bom técnico, né? Sim, é o que eu trabalhei em um segmento aí que era vendas, né? Representação. E aí sempre tinha aquele cara que despontava, aquele cara ou aquela mulher. Despontava nas vendas. É bom, virava gerente. Virava gerente, o cara ia mandado embora. Porque não tinha que continuar ali, não é um demérito. Exato, é um goleador É. que não sabe treinar o zagueiro, o goleiro. Sim, o cara tava ali metendo gol, ganhando de goleada. Aí, pô, você faz muito gol, vamos te pôr de técnico. Rodar, porque eu vou fazer você fazer isso com todos os vendedores. E é exatamente o A inverso. pessoa faz pra si, porque talvez não tenha habilidade de passar o conhecimento, Exatamente. mas executa muito bem. É um bom executor, uma boa executora, sabe fazer aquilo, tem um conhecimento técnico. E muitas vezes esse erro nem é só da pessoa.
Muitas vezes o erro da empresa que não preparou essa pessoa para ser líder. Porque é totalmente diferente, é o que eu falava, você fazer, ó, eu sei que eu tenho que fazer como deu o exemplo da lata, eu vou colocar essa lata aqui. Pronto, eu só preciso ir lá e pegar. Eu passei por isso, né? Eu trabalhei no mercado imobiliário, comecei com vendas no mercado imobiliário e comecei a despontar como vendedor e depois fui liderar equipes. Cara, é extremamente desafiador, Diferente, né? muito diferente. Trabalhar Ainda com mais pessoas, mercado cara. imobiliário ainda, que né, o corretor é autônomo, ele não tem vínculo empregatício, CLT. Mas ao mesmo tempo você tem que ter os corretores cobrindo o plantão lá de vendas. O cara chega lá de manhã cedo para fazer um sorteio de atendimento, né, a vez do atendimento ali, e tem que estar no plantão. Então como que você faz para motivar o cara que não tá ganhando R$1? Porque ele só ganha se ele vender, só comissão. E aí você motivar a pessoa para estar lá, para cumprir o plantão, para atender o cliente bem, para conseguir ter um resultado. Então, foi algo que foi extremamente desafiador, assim, um baita aprendizado para mim. Porque é isso. Às vezes eu parava e falava, cara, teve um momento, inclusive, que eu saí da empresa e fui para outra empresa e pedi para ficar como corretor, porque eu falei, cara, eu não quero ficar trabalhando pros outros, porque eu vou ficar tendo dor de cabeça com o corretor, sendo que eu vendo bem sozinho e tal. Caraca. Então, é o que acontece muito. Então, as empresas muitas vezes deixam de preparar a pessoa para esse desafio da liderança, que é outra dinâmica. É outra dinâmica. Um bom líder, às vezes, é o vendedor que era mediano. Um vendedor que era mediana. Mas talvez com pessoas ele mas a sabe, excelência dele exato. Tá ali. Mas tem um entendimento melhor, sabe lidar melhor com as pessoas. Sabe que esse daqui ele precisa de um apoio maior. Esse daqui você precisa cobrar mais, senão não vai. Né, entendendo as diferenças ali de cada um. E tem pessoas que às vezes no operacional não eram aquela habilidade toda, mas tem uma habilidade muito grande com pessoas. Certo. E aí que tá da empresa saber entender isso também. Onde colocar. Né? Como entender o perfil, onde colocar, se vou colocar para liderança, como eu preparo essa liderança, esse processo para a pessoa se tornar líder, que não é algo tão simples, né? Sim. Thiago, você atende no virtual, né? Sim. Tá fazendo virtual. Você já pegou casos de pessoas que pela comunicação estava travado, acabou deprimindo até, e depois que você desenvolveu o trabalho em cima dessa pessoa, o negócio, a vida andou. Cara, algumas, assim, tanto nos dois processos, né, eu tenho exemplos de pessoas que em treinamentos mesmo, tiveram uma grande mudança, muito feedback, falaram, nossa, cara, esse treinamento, porque, por exemplo, muitos treinamentos de vendas, às vezes, o feedback que eu mais tenho do pessoal que faz os treinamentos é, cara, esse treinamento não serviu só para minha vida profissional. Serviu pra minha vida pessoal. Por quê? Essa questão, você se comunicar melhor, com namorado, namorada, esposa, enfim, amigos, ambiente de trabalho. Então, vira e mexe, tem esses relatos. E o do atendimento individual também, exatamente porque a pessoa vai se conhecendo, se entendendo e percebendo o poder que ela tem quando ela começa a se comunicar de forma mais assertiva, de ouvir mais o outro também, o desenvolvimento da empatia. Porque muitas vezes a pessoa fica, que a gente diz, por exemplo, na programação neurolinguística, que é uma das linhas que a gente trabalha, que é alucinando, né? A pessoa fica criando várias interpretações, pensamentos ali na cabeça dela, que na maioria das vezes não são realidade. E aí que geram ansiedade, geram mais medo e atrapalham ela de se comunicar. Então, quando você trabalha isso, trabalha alguns medos, inseguranças que muitas vezes vêm lá do passado também, coisas que a pessoa vivenciou, ela pode se comunicar de uma forma muito mais confiante, tranquila, enfim. E aí desfrutar desses resultados na vida, né? Sim, você comentou de crenças, né? Sim. Geralmente vem dos pais, né? É aquele lance, é vítima da vítima. O avô passou pro pai, o pai passa pro filho. E dentro desse seu método aí tem formas e maneiras de que a pessoa consegue destravar nesse lance de crença. Sim. Sou muito tímido, igual você falava. Você falou que era. Sou muito tímido, mas tem gente que fala, pô, eu não me sinto tímido, porém eu não consigo falar em público. Uhum. E tem técnicas pra isso também? Sim. Eu trabalho, na verdade, uma forma muito integrativa, assim. Eu trabalho com várias técnicas, né? Uma delas é a PNL, a Programação Neurolinguística, que hoje, inclusive, eu trabalho... ministro formações de PNL também, que é uma linha do desenvolvimento humano ali. Tem técnicas fantásticas para trabalhar isso. Trabalho com hipnose, técnicas trabalha com hipnose? Com hipnose também, constelação familiar, técnicas de comunicação não violenta. Então, de acordo com... Peraí, que eu nunca ouvi falar isso aí. É CNV, né? O pessoal conhece como CNV, é comunicação não violenta. O que seria? É uma metodologia, Marshall Rosenberg, que foi um psicólogo também, que ele trabalha que todo ser humano ele tem necessidades inerentes.
né? E que muitas vezes a gente acaba sendo violento com o outro. É quando a gente fala violência, né? Violento, dá uma impressão de agressão. Mas na verdade a gente é muito violento na nossa comunicação, simplesmente quando eu falo, ó, você tem que fazer isso, por exemplo. É uma forma de uma comunicação mais violenta e que tende a ter resultados ruins. Então a comunicação não violenta, ela trabalha com o desenvolvimento de uma comunicação mais assertiva, mas antes dessa comunicação assertiva, você começar a olhar para as suas necessidades, os seus sentimentos, começar a perceber o quanto que isso está influenciando na sua comunicação e o quanto você, às vezes, é violento com você mesmo quando você está sendo bonzinho com o outro. Então, quando a pessoa fala, não, faz isso para mim, e era algo que você não gostaria de fazer, ou que é ruim para você fazer, mas você faz porque o outro pediu. Isso é uma violência com você mesmo. Certo. Então, como você identificar os seus sentimentos, o quanto que isso, né, pega para você e como se comunicar. Pô, isso aqui acho que é importante que você faça, porque para mim é algo que eu não quero fazer, enfim, não me sinto bem fazendo isso. Então você expressar. Então a comunicação não violenta, ela trabalha muito esse processo da autoempatia. Tá. Né? Então de você ter uma autoempatia, desenvolver essa autoempatia e também da empatia com o outro. Quando eu vou me comunicar, tentar olhar o mundo através do prisma do outro, das necessidades do outro e para desenvolver essa comunicação. Então é uma das técnicas também, trabalho muito com a liderança, enfim, no desenvolvimento com as pessoas. Bacana. Você trabalha tudo 100% online? Sim. Hoje, assim, na verdade comecei a trabalhar praticamente 100% online por causa da pandemia. Porque até a pandemia era 100% presencial, os treinamentos nas empresas, os atendimentos. E aí a pandemia era algo que eu já queria desenvolver, a coisa do online, mas aí você, né, muito corrida, agenda ia ficando, e aí a pandemia forçou. Então hoje atendimentos individuais 100% online. Eu acredito que eu nem volte mais pro presencial. Porque eu curti muito o formato em si do online, os resultados em si era algo que eu tinha até um paradigma. Não é a mesma coisa. É isso que eu penso, não é o tato ali, se sentir alguém do seu lado, se trocar ideia olhando no olho, vendo a pessoa, sentindo a pessoa, não dá mais. Então, cara, o que eu percebi na realidade? Do treinamento eu sinto muito essa diferença, a experiência. Então você tá num grupo ali, o tete a tete, a coisa da brincadeira, do olho no olho um do outro e tal. Acho que é uma experiência muito legal, apesar de que nem sempre o aprendizado é melhor. Às vezes no online, o online hoje tem a possibilidade. Então é uma experiência muito parecida com o presencial ali, na questão das pessoas estarem com a câmera ligada, se vem, poder abrir para a pessoa falar, e ainda tem a possibilidade de gravar, por exemplo, meus cursos todos, mesmo eu faço a entrega ao vivo, mas eu faço a gravação e disponibilizo para os participantes. Então a gente aprende muito por repetição. Então você tem a possibilidade de rever quantos cursos que eu fiz presencialmente que você participou lá, a própria faculdade participou, lembrou, não lembrou, você tem que fazer suas anotações, enfim, agora você tem a possibilidade de rever, eu acho ótimo. Mas a minha percepção com relação ao atendimento em si individual, tem toda uma questão hoje em São Paulo, principalmente, tem um grande desafio com o trânsito, com o tempo. O que eu percebia que acontecia muito? Às vezes, a pessoa tem um horário, você tem uma agenda cheia ali. Aí você vai atender, a pessoa tem o horário dela marcado. E a pessoa já chega, às vezes, atrasada porque pegou um trânsito, porque, sei lá, um ônibus quebrou, algum problema que ela teve. Ela já chega meio esbaforida. Até ela entrar no estado ali para realmente você começar um trabalho, às vezes leva um tempo maior. Realmente para ela dar aquela baixada na adrenalina ali, você entrar no assunto, você conseguir se conectar com ela e fazer um trabalho. O que eu percebo no online? Isso facilitou muito pela pessoa muitas vezes estar na casa dela, num ambiente seguro para ela, num ambiente tranquilo para ela, ou mesmo no trabalho, numa sala específica que ela se colocou ali. Então, essa conexão, esse processo é muito mais rápido. Eu percebo que a sessão, na maioria das vezes, rende muito mais de coisas que você vai trabalhar e conversar e técnicas que você vai fazer. A pessoa está num ambiente mais seguro, você acha que rende muito mais do que ela ir até a sala, sala, por exemplo? A minha percepção foi... Eu gosto, sim, muito do tato dessa coisa do ao vivo, acho que ajuda muito. Porém, é aquela coisa, tudo tem seus prós e seus contras, né? Foi o que eu falei. A questão do próprio aprendizado, eu quebrei vários paradigmas. Tava terminando uma pós online exatamente porque eu fui olhar e falei, cara, e tô achando muito melhor que outra que eu tava fazendo presencial, pelo aprendizado, por poder rever, às vezes tá meio cansado, você dá um pause lá, vai lá, toma um café, lava o rosto, volta o vídeo e assiste, e o aprendizado é melhor. Então, sinto falta desse tete a tete, sinto, mas na minha percepção, no contexto geral, eu acho que essas questões atrapalhavam muito. A pessoa às vezes tem que desmarcar, porque
pegou muito trânsito, que nem hoje em São Paulo tá chovendo. Né? Choveu, ferrou, daí já atrasa, já tem problema. Então eu acho que eram coisas que interferiam muito. Fora na agenda, e às vezes você tem outra pessoa na sequência, você também não pode esticar muito o horário que você tá com aquela pessoa, porque tem outra pessoa na sequência. E o online facilitou muito essas questões, porque a pessoa consegue se programar. E acaba... o ambiente para ela ali, muitas vezes é um ambiente de conhecimento dela, mais seguro, que ela consegue sentar e se abrir ali, porque o trabalho é muito da pessoa, né? Ela olhar para dentro dela, trabalhar, ressignificar algumas coisas. Então, ao meu ver, o presencial é legal, é muito bom. Eu particularmente não volto pela questão da minha facilidade com relação à agenda, como eu tenho muito trabalho em empresas também, então a coisa do deslocamento, de ter que pegar uma agenda fixa, né, num espaço ali para atender, dificulta. Então, mas eu particularmente achei que o online tá funcionando muito bem. Dá para comunicar virtualmente, você consegue até a coisa da conexão, né, de você se conectar com a pessoa, era algo que eu achava que não... Nossa, eu acho que às vezes é até mais fácil. Quebrou o paradigma. Quebrei total, cara, quebrei total. Ah, isso é da hora. Brother, nós conversamos aqui, você falou dos 3 pilares, né? Sim, sim. Repete, por favor. Da comunicação, que eu falava que o primeiro é o conhecimento. Então, como você adquire conhecimento, você ganha inputs ali para se comunicar melhor, né? Quanto mais conhecimento, experiência você tem, mais repertório você tem para se comunicar. Tá. O segundo pilar, a inteligência emocional, essa capacidade de você modular suas emoções, de você desenvolver a confiança, né? Mesmo às vezes com um pouquinho de segurança ou medo, mas como você lida com isso para se comunicar de forma efetiva. E o terceiro é a criatividade, que é, como eu falava, então o líder, por exemplo, para se comunicar. Cara, ele vai ter que saber que com o Rafa ele vai falar de um jeito, com o Antônio vai ser de outro, com a Patrícia vai ser de outro. Vou dar uma palestra. Por mais que eu vá desenvolver o mesmo tema, mas quando eu vou falar com empresas diferentes, eu tenho que ter uma criatividade, um certo manejo para lidar. A própria linguagem que eu vou utilizar, às vezes com a empresa vai ser totalmente diferente da outra. Sim. Então a criatividade nesse processo é muito importante a gente desenvolver também. Bacana. Lembrando que não é só para o mundo corporativo. Não. É para a vida. Para a vida, né? A gente durante muito tempo separou isso, né? Sim, mas... A vida profissional, a vida... Mas, cara... Tá tudo junto, você é um só. Eu achava muito engraçado. Eu desligo o computador 18 horas e vou pra casa e esqueço. Mas como é que você faz isso hoje tem no WhatsApp, tem no e-mail, tem 100%, você tá 100% conectado, beleza. Você não pode ficar mandando e-mail depois das 18, beleza. Mas teu amigo do trabalho te chama pra tomar uma cerveja no sábado. Aí vocês vão tomar uma cerveja no sábado e qual que é o assunto? Vamos falar do trabalho. Do trampo, trabalhar a semana inteira. Então não dá pra tirar aquele negócio. Você tira uma máscara, você abre o zíper e sai outra pessoa. A mesma coisa quando você tá com um problema particular, por exemplo. Não leva pro profissional. Não dá, não leva. Pô, cara, às vezes você tá lá, namorada, esposo, sei lá, mal, filho, alguém doente ou passando por problema financeiro. Como que você vai chegar e render 100%? Aí que tá também esse desenvolver do líder. Hoje, e cada vez mais, tem se buscado um líder humanizado, alguém que tem essa percepção de pessoas. Os líderes antigos estão se ferrando, né? Antigamente era aquela parada, cara, Dani, se você tá com problema fora, o problema é fora, você tem que estar aqui às 8 da manhã. Essa própria questão de horário, né? Tem muitas empresas que têm flexibilizado muito mais. Né? O próprio Google, a gente fala, nossa, o Google é maravilhoso, empresas, né? Sim. Que tem essa liberdade, pô, o cara tem uma sala de descompressão lá, pode jogar videogame. A ideia, na verdade, é que a galera produza mais. Pô, e deu certo, né? Deu certo pra caramba, certo. Porque você tá lá, você tá no ambiente que você curte, tá leve, feliz, com a galera legal, e aí você produz muito mais. Não é questão, pô, é legal a ideia? É legal, mas se não produzir isso, não der esse resultado, ninguém ia querer. A grande questão é começar a entender que isso, na verdade... é bom, porque gera mais resultado, a galera produz mais, produz melhor. O pessoal via como, mimo, não sei o que, é coisa de louco, mas é o que você falou, você não dá pra... Eu tô com um problema em casa, eu deixo em casa, não existe isso. O problema tá dentro, tá na cabeça, no coração, sei lá. E às vezes só do líder chegar, pô, Rafa, tá acontecendo alguma coisa, cara? Eu percebi que você tá meio cabisbaixo hoje. Não, pô, Tiagão, eu tô com um problema assim, assado. Cara, faz o seguinte, vai lá, resolve o seu problema, a gente segura as pontas aqui, amanhã você volta. Cara, às vezes você, pô... quando você voltar amanhã, você vai estar muito mais apegado de produzir. Você fala, poxa, o cara, né, me liberou pra resolver, o cara teve, né, ali, foi humano, foi humano, teve empatia. Pô, você não vai voltar pra aquela empresa? Um cara que eu gosto muito, assim, de acompanhar, o Rony Mesler,
da marca Reserva, né? O CEO da Reserva. Porque ele é um cara que eu já tive uma aula com ele, inclusive na pós, assim. E tem algumas visões muito legais, não só ele, mas muitos empresários, empreendedores. Mas exatamente por eles terem essa visão na empresa, de algumas coisas que eu já acompanhei, de palestras dele e tal, o turnover na empresa é extremamente baixo. As pessoas não querem sair. Da Reserva? Porque, pô, tem uma visão humana. Então, lá eles têm a licença paternidade também, se eu não me engano, acho que é quase 6 meses também, 4 meses, não é? A mãe é maior ainda. Então, e ele fala, cara, os caras são pais da minha empresa, não querem sair dela. Não saem, porque... Ali se investe a camisa e gosta, o cara veste né? a camisa, o cara fala, poxa, a empresa, né, me proporcionou algumas coisas. Ele fala, às vezes a empresa, o líder tá olhando muito pro financeiro, mas não consegue perceber o retorno que isso traz, que é muito maior. Às vezes o custo que você vai ter com essas coisas é minúsculo perto do resultado que você vai ter. Porque eu penso assim, quantas vezes eu já ouvi você, mais ainda, porque você atende a pessoa literalmente do corporativo, falando, primeira oportunidade que tiver, eu vou foder essa empresa, vou pôr no pau. Vários. Não tem vários disso? O cara tá só esperando a oportunidade, e que às vezes nem é só da empresa, às vezes é o líder dele, o próprio gerente, o gerente e tal, que é uma pessoa que não tem essa visão. Só que, eu costumo falar, o problema de liderado é liderança. Então, né, se tem esse gerente, essa gerente que tá causando isso numa equipe, é porque tem alguém acima que não tá vendo. E aí vai causando aquele efeito cascata ali que vai... E é isso. Cada vez mais, o menor vai levar a porrada maior. Vai levar a porrada e vai fazer isso. Pô, primeira oportunidade eu vou sair, vou botar no pau, dane-se. Tal. Enquanto, né, se você tem... Lógico que sempre existem pessoas más intencionadas. Tem malandro no meio, mas isso aí você já detecta no ninho. Mas aí você tá lá, você faz um processo de desenvolvimento, você tem uma visão humana, você dá possibilidades de trabalho pra pessoa. Cara, dificilmente você vai ter esse problema. Dá a bolada nas costas, sendo que você falou, tá mal um dia, troca ideia com o chefe, pô, como é que você tá? Não tô legal. Vai pra casa, vai ver tua filha, vai ver tua família. Ah, você tá mal? Esquece. Foca aqui no trabalho, esquece tua casa. Esse cara vai ficar mais revoltado do que ele já foi. Ele já foi puto pro trabalho. Chegou lá o chefe da carrasca, encheu o saco. E aí faz todo sentido isso que você tá falando. Cara, e aí vai gerando esse efeito, porque o cara não vai trabalhar bem, não vai ter um bom resultado, vai, né, causar uma série de impactos ali, coisa que às vezes um olhar, um ouvir ali, pô, cara, vai pra casa, resolve o seu problema, depois você volta. Coisa simples, não é nada do outro mundo. Poxa, a pessoa vai lá, vai resolver, vai voltar 100% do seu trabalho. Humanos, né? Exato, né? Então, a própria neurociência já tem vários estudos comprovando, né, com relação à sua relação com o seu sistema límbico, emocional ali, quando ele tá, né, a toda, pessoas com ansiedade, por exemplo, a pessoa não vai produzir bem, então a pessoa tá estressada, tá nervosa, tá com medo, tá passando por um problemão de saúde na família, cara, não vai produzir. A entrega dela não vai ser a mesma. E aí, quando você tem a possibilidade de olhar para essas coisas, você, né, consegue ter um resultado muito melhor, a pessoa se sente segura. Um dos grandes problemas da liderança, né? A neurociência traz que existem 2 tipos de líderes nas empresas. O líder ressonante, que é um líder que causa harmonia na equipe, causa uma equipe unida, empática, de alto desempenho. Um time, de verdade. Um time. E o líder dissonante, que é um líder que faz a equipe realmente destoar, que faz uma equipe que briga, uma equipe que o resultado... Às vezes ele até consegue resultado, mas é aquele resultado na porrada, no chicote. Isso faz com que a equipe também seja assim uns com os outros. Tem até um estudo que foi feito na neurociência, um cara que eu gosto muito, um professor de neurociência, é o Pedro Calabres, e eu conheci esse estudo através dele, apresentando, né, que fizeram pesquisas com pessoas, simplesmente pediram para elas lembrarem de líderes ressonantes e depois de líderes ressonantes. Ressonantes depois de dissonantes. E aí, através de equipamentos, né, que medem as frequências do cérebro, as áreas que estão sendo conectadas ali, né? E aí, o que eles perceberam? Que só de lembrar de líderes dissonantes, esses líderes que tratam na porrada, aquela coisa... Só de você falar, eu já lembrei de um. Então, a gestão desse líder é através do medo. Tá. Só de lembrar, áreas do cérebro relacionadas à empatia são inibidas, áreas do cérebro relacionadas a planejamento são inibidas. Ou seja, o cara que tem um líder mais na pressão, até o planejamento dele é pior, a criatividade dele é pior, a empatia dele vai lá embaixo. A empatia dele, inclusive cálculo. Pessoa que tem um líder assim, áreas relacionadas, como eu falei, a planejamento, a cálculo, a raciocínio lógico, são inibidas.
Só de pensar, de lembrar de um líder assim. Da mesma forma, quando pediam para as pessoas lembrarem de líderes ressonantes, áreas do cérebro relacionadas à atividade, à empatia, eram ativadas. A planejamento, Que dá o aval pra pessoa fazer. que é esse líder que a pessoa sente confiança de trabalhar. Que ela não tá aquele processo que é o tempo inteiro ela vai pensar, pô, uma hora esse cara vai me ferrar. Ressonante. É, que é o líder que lidera pela autoridade, que a gente falava, né, do monge executivo. O bom é o ressonante. Que é esse que desenvolve autoridade com a sua equipe. E o dissonante, tem até, né, quem curte música, eu curto tocar também, tem os acordes dissonantes, né, que são acordes que chocam. O que você toca? Ali. Cara, meu instrumento principal é violão e guitarra, assim, mas eu toco bateria, baixo, teclado, gaita. Eu sempre curti muito música. Eu brinco com a galera que, como era ruim no futebol, eu tive que aprender outras coisas, daí foi aprendendo a tocar. E aí, essa coisa do dissonante, né? É um acorde de choque. Então, o líder dissonante é o que faz uma equipe realmente ser menos empática. Ele transforma a sua equipe, muitas vezes, em realmente psicopatas. Por quê? A área do cérebro que é ativada nos psicopatas, que eles não desenvolvem empatia realmente. Eles não desenvolvem essa questão de conseguir olhar pro outro. Não olha no olho. Eles até podem olhar, mas eles nunca vão olhar o mundo através dos seus olhos. Eles querem que você se dane. Né? Falando claramente, tipo, se é pra mim ganhar, você pode perder. Eu não tenho esse olhar empático de imaginar a dor do outro. Que é o benefício próprio. Benefício próprio total e sem sentimento. Isso que é o mais cruel, né? Mais cruel. Cara, existem... eu não lembro o nome do livro. Mentes... Tem um livro de uma escritora que ela fez um estudo muito profundo sobre psicopatas. Cara, o número de psicopatas hoje dentro de empresas é gigantesco. Psicopatas, eles tendem, inclusive, a chegarem a altos cargos exatamente porque eles têm uma visão muito competitiva e eles não têm empatia. Então, se ele tiver que pisar em você, ele vai pisar. Ele quer conseguir o que ele quer, ele vai conseguir. E a gente tem a visão de que psicopata é só assassino, né? Que mata o vizinho. E não, na verdade, o psicopata é aquele que não tem, ele não tem a capacidade na verdade, ele mata de desenvolver... aos poucos o liderado, né? Praticamente, emocionalmente, né? Sim. Um processo emocional ali. Então, esse é o extremo do líder dissonante, né? Que chega nessa psicopatia. Mas existem muitos que não são psicopatas, mas exatamente por falta de conhecimento, falta de habilidade, acabam não conseguindo liderar e lideram um chicote e causam esse impacto todo. Muitas vezes, um impacto para a vida da pessoa, né? Porque muitos líderes acabam fazendo com que a pessoa desenvolva estresse, ansiedade, burnout, síndrome do pânico. E acaba refletindo até na pele. Eu já vi muitos casos, desenvolveu uma alergia que não tinha. Muito. Ou desenvolveu uma queda de cabelo, perdão. Uma rinite, tem tudo, né? Tudo. Ele acaba desencadeando Nosso corpo responde, né, cara? O organismo responde, o corpo fala, né? Total. E aí, chega num nível de estresse ali que nem o corpo aguenta e aquilo se expressa de alguma maneira. Perfeito. Brother, você falou, nós conseguimos alinhar aí comunicação com saúde mental. Sim. Pra gente caminhar aí pro finalizar nosso bate-papo. Pode não parecer, mas estamos quase uma hora conversando. Caraca, passa bem rápido. Sim. Você deu as 3 dicas bacanas, que é... que é o conhecimento, a inteligência emocional, emocional e a criatividade. E ainda falou do banho gelado, que te motivou e te ajudou, né? Sim. Na parte aí imunológica do negócio. Você até falou que não pegou mais gripe e tal. É claro que isso não é regra. Exato. É bem individual. Eu falo, pessoal, não sou médico, nada. Tem uma percepção também, como o nosso corpo responde também ao que a gente pensa. Isso pode ser um efeito placebo também, como a gente traz, né? O que é o efeito placebo? Você que trabalhou com a indústria de medicamentos e tal. Todo medicamento, quando ele vai para estudos, ali uma fase dos estudos, é fazer um estudo com comprimidos placebo ali, por exemplo. Então, ele pega um grupo realmente toma um medicamento e um grupo toma um comprimidinho de açúcar para ver. Porque muitas vezes só de acreditar naquele medicamento, as pessoas têm resultados fantásticos, né? Às vezes a pessoa chega a ter, num grupo ali, 30, 40, 50, 60% de pessoas que tiveram uma evolução de tomar um comprimido de farinha. Só no placebo. Só por acreditar. E esse é um efeito fantástico. A hipnose trabalha muito com placebo, né? E às vezes as pessoas diminuem. Eu acho fantástico o poder do nosso cérebro de acreditar numa cura, numa transformação e o seu corpo reagir a ele. Então é algo fantástico. Então, o banho gelado para mim pode estar sendo um placebo hoje?
Eu não fui, né, ser estudado. Não, mas pode, tem, mas que realmente eu nunca mais peguei como é gripe. que fala? Tem evidência científica do banho Tem gelado. muitos estudos. Eu só falei que não, porque alguns não pode... conclusivos, outros ainda, né, início ali, que não tem uma comprovação de falar, isso é exato. Mas tem muita coisa já sobre o banho gelado ali, dos efeitos. Inclusive com melhora no humor. Para pessoas com depressão, né? Tem estudos que eu ia pedir uma dica, só que eu acho que conseguimos entrar aí nessa do banho frio, ele acaba... Ele dá um choque na pessoa, vai. Cara, e aí até vai trazendo essa questão do banho frio, né? Então, relacionando com depressão, por exemplo. Eu gosto muito de olhar o ser humano como um sistema, né? Nós somos um sistema. Então, você pensar no sistema digestivo. Pô, ele começa no olfato, aí você tem a boca ali, os dentes, a mastigação, o esôfago, o estômago. São várias partes que interagem para um resultado. E nós somos assim na vida. Então, eu acho muito complicado quando a gente olha o ser humano por um ponto só. Então, o cara tá com depressão. Ah, não, vai no psiquiatra, não, toma esse remédio. Cara, você precisa olhar todo o entorno que tá acontecendo. Então, por quê? Tudo tá interferindo nesse processo. Às vezes existe uma questão bioquímica ali que precisa ser trabalhada com um remédio realmente que vai ajudar, sim. Mas se você não olhar todo o entorno, então o que você come interfere no seu estado emocional. Se você tá fazendo atividade física ou não. Se você tem dormido direito. As coisas que você consome em si, enquanto pessoas que você conversa, o que você consome na internet, o que você está assistindo, tudo isso está interferindo. Então, quando a gente está falando no exemplo do banho gelado, você está falando de uma alteração que você faz ali, biológica, na fisiologia. Você toma um banho gelado que de alguma forma te ajuda no estado ali. Mas é importante a pessoa que está passando por uma situação como essa, primeira coisa, procurar realmente ajuda de profissional. Buscar um profissional. Eu sempre indico, poxa, se você foi num profissional e não gostou, achou que não foi legal, a abordagem, procura outros. Mesmo na linha da psicologia, como eu falava, tem linhas totalmente diferentes. Os próprios psiquiatras, tem psiquiatras que têm uma visão muito mais ampla, né, até com relação à própria psicologia, enfim, também que podem ajudar. E outros tem tanto. Então, não gostou de um profissional, procura outro e olha todo o entorno. Pô, você não tá dormindo, você tá entrando num estado depressivo ali, já ficando muito tempo com essa tristeza recorrente, que você não consegue sair desse ciclo. Começa a analisar tudo. Sabe? Se a pessoa começa só se alimentar com comidas ruins, então muito carboidrato, muito açúcar, né? Comer fritura e tal, não, vou tirar isso da minha vida? Não. Mas a grande questão essas coisas também interferem. Então, poxa, como tem sido o seu sono? Você tem ficado no celular até, tipo, um limite pra dormir ali, depois vai dormir, não consegue dormir bem. Às vezes o que você come ali antes de dormir, você não tem um sono legal, reparador. Então, tudo isso tá interferindo na sua biologia. As próprias mulheres, por exemplo, percebem isso claramente na TPM, no ciclo menstrual ali, o quanto a questão dos hormônios fazem com que altere totalmente o humor. Então, ali é nítido o negócio, né? A parte hormonal grita. Gritando, né? Então, como os nossos hormônios trabalham nesse processo, né? Os nossos neurotransmissores. Então, é importante uma pessoa que está passando tanto por uma questão de ansiedade, como uma questão de depressão, qualquer outra coisa, que ela analise todo o entorno. Então, poxa, começa a prestar atenção. O que você tem visto na TV? O que você tem acompanhado no celular? Como tem sido suas noites de sono? O que você tem se alimentado? Atividade física é algo, por exemplo, que fantástico para depressão e ansiedade. Fantástico, porque causa ajuda, né? Ajuda totalmente, sabe? Tem inclusive estudos de pessoas que nem fizeram acompanhamento psicológico, simplesmente colocando na sua rotina uma caminhada diária e tiveram uma grande evolução no processo de depressão. Então, quando você olha para o ser humano com todas essas questões, aí você uma coisa não isenta a outra. Então a pessoa, poxa, faz um processo terapêutico, né? Procura um psicólogo, um terapeuta que pode te ajudar. Busca ajuda, né? Vai num psiquiatra para fazer uma análise ali mais completa, entender se talvez seu caso precisa de um acompanhamento de um remédio. E o remédio, ele é importante muitas vezes, porque às vezes a pessoa chegou num nível ali que a bioquímica do corpo dela, ela não consegue ter uma evolução. Então o remédio ele vem para quê? Para equilibrar isso, para que ela consiga entrar num estado onde ela consiga ter a vontade ali, ou pelo menos ter a força de vontade de conseguir fazer uma caminhada, de conseguir escolher a alimentação dela, de conseguir ir pra terapia. Que aí consegue tirar da toca, exato, né? Depois da caverna. Só que o remédio, inclusive, tem o desmame.
Então vai ter aquele processo, pô, largar de uma hora pra outra. Então a pessoa, pô, melhorou essa bioquímica, agora eu tô decidindo fazer a terapia, tô fazendo uma atividade física, tô dormindo melhor, e aí o psiquiatra, ali o médico vai olhando, opa, acho que a gente pode começar a ir diminuindo a dose aos poucos para que você não precise disso o resto da vida. O grande problema é que as pessoas não olham todo o entorno, então muitas vezes não vai para um processo terapêutico, não mudam nada na vida, toma remédio, né? E às vezes percebe que a vida não mudou ali, ou larga de uma vez, ou fica dependente do remédio para sempre. Sim. E sempre precisa mais, porque o corpo vai se adaptando, tem alguns tipos de remédio. E a pior coisa que a pessoa pode fazer, principalmente nesse processo, é se automedicar. Porque esses remédios, eles vão trabalhar de formas diferentes, com neurotransmissores diferentes. Então, às vezes você acha que esse remédio funcionou pro Rafa e você vai tomar também. Ele pode fazer um efeito totalmente contrário para você. O organismo, cada um reage de um jeito. E dependendo da demanda, dependendo do desafio. Às vezes o médico, são remédios que são complicados. Inclusive o médico tem que fazer alguns testes, às vezes, para perceber como que ele reage no seu organismo, né? Qual que é o efeito que ele vai te causar. Então, a pior coisa que a pessoa pode fazer, principalmente, em qualquer caso, né? Mas principalmente nesse, automedicação, cara. Tem que procurar alguém, porque a probabilidade de dar ruim é grande. Com certeza. Cara, Thiago, papo super bacana, que você consegue falar de uma forma que dá pra entender, não fica com termos técnicos, não dá uma glamourizada, nem uma romantizada. Como é que a galera te encontra na rede social? Cara, do Instagram, Thiago Beltran, Thiago sem H, né? Thiago com TI. Thiago TI é simples. Isso aí, TIAGO, Beltran, BLTRAN. É fácil, o primeiro problema que vai aparecer lá, Thiago Beltran. Cara, a rede que eu mais uso hoje é o Instagram. Então pode me procurar lá, tiver qualquer dúvida, inclusive quiserem me chamar no direct lá, falar, pô, Thiago, você falou de algo lá que eu não lembro direito, enfim, por favor, fique muita vontade, adoro, gosto mesmo quando as pessoas me procuram, acho que essa troca entra em contato, porque demonstra, poxa, a pessoa assistiu o podcast, despertou algo nela, que fez com que ela viesse fazer uma pergunta, pedir alguma coisa, né, uma instrução, então eu acho muito legal quando as pessoas fazem isso, então podem me chamar lá no Thiago Beltran, @ Thiago Beltran. E, pô, fantástico. E, cara, muito agradecido aí pelo convite. Foi meu primeiro podcast. Primeiro? Fico muito feliz com esse formato, que venham mais. Eu lembro quando começou a pandemia também, a gente começou as coisas das lives, né? Certo. E aí, quando o primeiro sempre tem um espaço especial ali. Claro. Então, cara, sou totalmente grato pela forma que você conduziu. Também a forma leve, gostei muito de estar aqui. Como você falou, tempo passou, eu nem vi, cara. Tô no bate-papo aqui, então agradeço muito pela oportunidade mesmo. Não, eu que agradeço. Obrigado aí pela atenção, pelo tempo. E galera, quem quiser procurar Thiago Beltran, troca uma ideia com ele lá. Se quiser uma parada mais exclusiva, você também tem... Sim, faço trabalho tanto individuais, né? Processo de terapia e coaching mesmo, às vezes mentoria para donos de empresa e trabalhos dentro de empresa também, como eu falei, para líderes que querem se desenvolver, vendedores, ou se você simplesmente, cara, pô, tô com um desafio na vida emocional ali, eu queria entender melhor, queria lidar com isso, pode me chamar também que a gente faz esse trabalho individual aí com essas técnicas da psicologia, da PNL, da hipnose, para conseguir ajudar o pessoal a ter um resultado de verdade, né? Show de bola, perfeito. Esse foi o Thiago Beltran, trocando ideia de saúde mental, comunicação, saúde emocional. Toda segunda-feira, às 21 horas, eu também podcast vai pro ar. Inscrevam-se no canal e compartilhe com alguém que você acha que está precisando dessa mensagem. Valeu, até segunda, um abraço.